Algumas casas deveriam permanecer esquecidas, mas essa atraiu algo muito mais sombrio. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural, sempre achei que histórias de fantasmas eram só isso, histórias. Mas tudo mudou naquela noite, quando resolvi passar um fim de semana sozinho na casa que herdara de um tio distante. A tal casa ficava isolada no alto de uma colina, longe de qualquer vizinhança ou estrada principal. Dizia-se que era antiga, cheia de história, mas o que ninguém mencionava era o que estava realmente preso lá dentro. Logo que cheguei, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era só o isolamento, era algo mais. Sabe quando você sente que está sendo observado, mas não tem ninguém por perto? Foi assim que me senti desde o momento em que cruzei a porta da frente. O ar era pesado, sufocante, e a casa, por mais que estivesse vazia, parecia pulsar com uma energia estranha. Passei a primeira noite em claro, ouvindo sussurros que pareciam vir de todos os lados. Sempre que tentava identificar a fonte, o som desaparecia, como se estivesse brincando comigo. No segundo dia, tudo piorou. Enquanto explorava o andar de cima, encontrei um quarto trancado. A chave estava em uma gaveta, como se estivesse à espera de alguém corajoso ou estúpido o suficiente para usá-la. Quando finalmente destranquei a porta, o cheiro de mofo me atingiu como uma parede. Lá dentro, os móveis estavam cobertos de lençóis, exceto por uma velha boneca sentada em uma cadeira de balanço no canto. Só de olhar para ela, eu sentia o estômago revirar, e foi então que ouvi um choro, fraco, distante, mas claramente vindo dali. Eu, naquela época, era só um cara comum, tentando me recuperar de uma perda recente. Minha vida estava uma bagunça desde que minha noiva, Ana, morreu em um acidente de carro. A verdade é que eu não estava ali naquela casa por curiosidade, mas porque precisava de um tempo para me afastar de tudo e tentar entender o que faria com minha vida daqui para frente. A herança da casa veio na hora certa, como se fosse uma oportunidade para eu me isolar do mundo. Os poucos amigos que me restavam insistiam que eu não devia ir sozinho. Eles sempre foram daqueles que levavam essas coisas de casa mal assombrada a sério. Claro que ignorei todos os avisos e fui assim mesmo. Só depois percebi que eles sabiam mais do que queriam admitir. Talvez tenha sido o medo deles que plantou a dúvida na minha cabeça, mas no início achei que estava tudo normal. Isso até começar a ver coisas no canto do olho, sombras que desapareciam quando eu virava a cabeça. Na cidade, algumas pessoas comentaram sobre a casa, mas nunca me disseram diretamente o que havia de errado com ela. Um comerciante local até fez questão de me dar algumas velas abençoadas, por precaução, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu deveria ter desconfiado, mas estava decidido a encarar tudo como coincidências e superstições locais. Na primeira noite, o silêncio dentro da casa era ensurdecedor. Eu estava tentando me convencer de que aquilo era só uma casa velha, com suas madeiras rangendo e vento batendo nas janelas. Mas então, no meio da madrugada, algo me tirou o sono. Era um som sutil, quase imperceptível, como se alguém estivesse sussurrando o meu nome. Levantei da cama, sentindo o peso de um pavor inexplicável no peito, mas não havia ninguém ali. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. Tentei voltar a dormir, achando que talvez fosse apenas minha mente pregando peças. Mas isso continuou nos dias seguintes. Toda noite, à mesma hora, eu acordava com aquele mesmo sussurro. Às vezes, parecia tão próximo que eu jurava que alguém estava de pé ao lado da cama, me observando no escuro. Eu comecei a evitar olhar para o espelho do corredor, porque toda vez que passava por ele, tinha a estranha sensação de que algo me observava de volta. Uma presença invisível que tornava o ar ao meu redor mais pesado, denso. Era como se a casa estivesse tentando me dizer algo, mas eu ainda não conseguia entender o que. Eu tentava racionalizar, é claro. Era só uma casa, só barulhos estranhos, certo? Mas havia uma parte de mim que sabia que estava errado.
Aquilo não era natural. Comecei a duvidar dos meus próprios sentidos, mas quanto mais eu tentava ignorar, mais forte a presença parecia se tornar. O que no início eram apenas sombras no canto dos olhos, logo começaram a se tornar formas mais definidas, como uma silhueta, sempre à distância, sempre no limite da visão. As coisas pioraram rápido. No começo eram só sensações estranhas, mas, de repente, os eventos passaram a ser mais físicos. Uma noite, eu acordei com a sensação de estar sendo sufocado, como se mãos invisíveis estivessem pressionando meu peito. Lutei para respirar, tentei me levantar, mas era como se meu corpo estivesse preso, completamente imobilizado. Quando finalmente consegui me mexer, o quarto estava gelado, muito mais frio do que qualquer noite normal. Eu estava suando frio, o pavor tomou conta de mim, e pela primeira vez pensei seriamente em deixar a casa, mas algo me segurava lá, como se eu não pudesse simplesmente ir embora. Os dias se tornaram insuportáveis. Portas começaram a bater sozinhas. Objetos se moviam de lugar quando eu não estava olhando. E uma vez eu juro que ouvi passos no corredor quando eu estava sozinho. Cada som, cada movimento na casa parecia impregnado com uma energia sobrenatural. Era como se o próprio lugar estivesse vivo, respirando medo e agonia. Eu não sabia mais o que era real e o que minha mente estava criando. Eu estava no limite, sempre em alerta, sempre esperando o próximo susto. A gota d'água foi quando vi a garota pela primeira vez. Eu estava no andar de baixo, tentando relaxar, quando senti um frio intenso. Olhei para o topo da escada e lá estava ela, uma menina, de talvez uns 10 ou 12 anos, com um vestido branco sujo e rasgado, o cabelo escuro emaranhado cobrindo o rosto. Ela não se mexia, apenas me encarava de longe. Meu coração disparou. Eu pisquei e ela sumiu, mas naquele momento eu soube. Ela era a razão de tudo aquilo. A casa, o terror, o sufoco, tudo girava em torno dela. Foi depois dessa visão que comecei a pesquisar sobre a casa. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Descobri que décadas atrás, uma família viveu ali. A filha, uma garota chamada Maria, havia morrido de forma trágica. A história era cheia de mistério. Algumas versões diziam que ela caiu da escada, outras que foi assassinada. Mas o que todos concordavam era que, desde sua morte, coisas estranhas aconteciam naquele lugar. E então, tudo fez sentido. Ela estava presa ali, naquele ciclo de dor, terror e morte. E, de alguma forma, eu tinha me tornado parte disso. Conforme descobria mais sobre Maria, os eventos na casa ficaram ainda piores. O que antes eram ruídos e sensações se transformaram em ataques físicos. Eu acordava com arranhões pelo corpo, sentia mãos invisíveis me empurrando, e em uma noite vi marcas de sangue no chão da sala. O pânico era constante, e a sensação de agonia parecia consumir cada pedaço da minha sanidade. Mas agora havia algo mais, a certeza de que, de alguma forma, eu precisava libertar aquela garota. Ela não queria me machucar, não realmente. Ela estava presa ali, sofrendo, e sua dor se tornava minha. Foi então que tomei a decisão. Eu tinha que fazer algo, enfrentar aquilo de uma vez por todas. Não podia continuar fugindo, não havia mais para onde correr, mas o problema era: como? Eu não sabia como libertá-la, nem o que esperar. Estava diante de uma escolha crucial: enfrentar o terror da casa e tentar libertar Maria, ou fugir e deixá-la presa para sempre, condenada àquele ciclo de tormento. Naquela noite, decidi que seria o momento final. Voltei para a casa, munido apenas de uma vela e algumas orações que encontrei em antigos manuscritos sobre rituais de libertação. O lugar estava mais escuro do que nunca, como se até a luz do luar tivesse sido engolida por algo maligno. Cada passo que eu dava, o piso rangia.
e o ar estava tão pesado que era difícil respirar. O medo corria pelo meu corpo, suando frio, mas não havia mais volta. Eu sabia que, de alguma forma, Maria estava esperando por mim. Quando cheguei ao porão, o coração quase saltou do peito. Lá estava ela, a figura de Maria, com o vestido branco sujo de sangue, flutuando na escuridão. Seus olhos vazios, cheios de agonia, me encaravam como se implorassem por ajuda. Ela estendeu a mão para mim, e naquele momento, eu soube que tinha que agir rápido. As palavras do ritual saíam da minha boca de forma automática, mas era como se o próprio ar lutasse contra mim. As paredes vibravam, objetos voavam, e um grito horripilante ecoou pela casa, como se toda a dor de Maria estivesse explodindo naquele instante. No meio daquele caos, senti algo mudar. Maria desapareceu, e por um breve segundo, a casa pareceu respirar aliviada. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, algo me derrubou. Uma força invisível me arrastou até a porta, jogando-me para fora. A casa ficou em silêncio, mas o terror que eu sentia era ainda mais profundo. Maria estava livre, mas algo muito pior havia sido despertado. Depois daquela noite, nunca mais voltei àquela colina. A casa parecia adormecida, mas o que ela guardava, ninguém poderia saber. Os dias seguintes foram estranhos. Sentia que algo estava me observando, como se uma sombra tivesse me seguido para fora daquele lugar. Os barulhos de portas rangendo, o vento soprando pelas frestas das janelas. Tudo parecia carregar um toque de agonia, um resquício da presença de Maria, ou, algo pior, a vida nunca mais foi a mesma depois daquela experiência. Eu me perguntava se, ao libertar Maria, havia deixado uma outra força livre, algo mais antigo, mais perverso. As notícias sobre a casa pararam. Era como se o lugar tivesse sido esquecido por todos, engolido pela própria história. Mas eu sabia, algo dentro de mim dizia que o terror ali estava longe de ter acabado. Às vezes, nos meus pesadelos, vejo aquela mesma figura de Maria, mas agora ela não está sozinha. Uma presença mais forte, mais assustadora, me observa nas sombras, como se estivesse esperando o momento certo para se manifestar. Aquela casa, naquela colina, se tornou o símbolo de algo além do sobrenatural. Um portal, talvez, para forças que nós, humanos, não estamos prontos para enfrentar. Fico me perguntando, será que eu consegui, de fato, ajudar Maria? Ou será que eu apenas acordei algo muito pior? O tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, o terror nunca desaparece completamente, apenas muda de forma.